Eu gostaria de ler com vocês uma passagem sobre a Páscoa. Sabemos que estamos na Semana Santa, uma semana na qual exprime todo o processo que Jesus Cristo teve que passar para livrar a humanidade de todo pecado, lavar de todas as aflições, sofrimentos, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Começando sobre a Semana Santa, especificamente a Sexta-feira Santa, podemos ler em Mateus capítulo 27, de 45 ao 46, que diz o seguinte: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Se a gente olhar esse versículo, assim, dá a entender até que Deus abandonaria o próprio Filho. Mas na verdade o que aconteceu é que naquela hora que Jesus se fez de pecado, se fez de todas as dores, sofrimentos que o mundo, e carregou tudo de ruim no mundo, ali naquela cruz, ele perdeu a ligação naquele momento com o Altíssimo. Então, assim como nós nascemos com o espírito morto, naquele momento o espírito de Jesus foi morto. Assim como o seu corpo também. Foi um pequeno momento que ele teve que estar separado do Pai. Porque a gente sabe que Jesus é a encarnação de Deus. Naquele momento ele se fez totalmente homem. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. E quando ele tomou sobre si todos os nossos pecados, é como se ele fosse um pecador. Claro que ele não pecou, não fez nada, mas naquele momento que ele foi julgado como um, ele se tornou pecador para que nós podemos ser justificados através do nome dele. E no sábado, após a morte de Jesus, a gente sabe que o inferno bradou, achando que venceu a promessa do Senhor Jesus. Porque a gente sabe que desde lá do início, desde a primeira profecia que teve em Gênesis, que o Senhor dá uma profecia, dá uma sentença para a serpente, de que ela morderia o calcanhar da mulher, que geraria um filho, o filho que pisaria na cabeça dela, que é Jesus. Então, a serpente sempre esteve tentando ferir a semente do ventre da mulher, que seria a descendência de Abraão, que traria o Messias, que é Jesus Cristo. Mas foi necessário que ele se tornasse o Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que se fez de sacrifício para todos nós pecadores, lavou as nossas vestes, nos justificou, trocou de vida conosco. É por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se continuarmos a ler aqui em Mateus 27, no versículo 62, diz assim: No dia seguinte, isto é, o sábado, o chefe do sacerdote e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando seu corpo, diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este é o último engano, será pior do que o primeiro. Nesse momento, a gente vê um certo silêncio. Um silêncio na qual é um processo da vida e ressurreição de Jesus. No sábado, não se ouve falar sobre os discípulos, não se ouve falar de ninguém da parte de Jesus, porque é um silêncio. Quando o Senhor morreu, o inferno pensou que venceu, mas era nesse dia que o Senhor estava indo até o inferno para receber e pegar das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. Eles pensaram que conseguiram vencer Jesus, mas não conseguiram. E aí, se a gente aproximar mais aqui para 28, diz o seguinte: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, no caso domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da estrada e assentou-se sobre ela. E aí a gente pulando 7, o anjo fala para as Marias: vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei.
aqui a gente tem a conclusão de que o nosso Cordeiro Pascal, que se fez de sacrifício, ressuscita. Ressuscita para dar vida a você. Porque só através dele conseguimos alcançar o Pai. Só através dele somos justificados. Então o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi sacrificado, sendo inocente, foi levado mudo ao abatedouro. E no terceiro dia, ele ressuscitou, como ele falou, como ele já havia falado. E a gente sabe que Jesus Cristo nunca falhou em cumprir as suas promessas. E nessa Páscoa, devemos entender o sacrifício de Jesus Cristo por nós e saber tudo que ele vem fazendo e do que ele já fez e do que ele fará. Jesus Cristo tem nos justificado, tem nos defendido em nossas causas, tem estado ao nosso lado, cada vez nos lavando, nos remindo, purificando de todo pecado. Claro, para quem se arrepende de verdade e abandona as práticas erradas. O Senhor, nessa Páscoa, quer dar uma transformação. Páscoa significa passagem, a passagem de uma vida para outra. Então o Senhor, ele quer transformar a sua vida. Páscoa não é só chocolate, coelhinho, não. É muito mais do que isso. É Jesus Cristo se manifestando, a glória dele do terceiro dia, onde ele, lá, enquanto estava morto, pegou a chave do inferno e agora é ele que manda. Senhor Jesus Cristo é sim o Senhor do inferno, assim como é Senhor dos céus e da terra. De tudo, tudo o pertence. Nem a morte pode o vencer. Tudo está no controle e ao poder da palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo. Creia nele. Se você está achando que a vida está difícil, que a vida está complicada, lembre, o pior o Senhor Jesus Cristo já sofreu por você. E ele venceu para que você também pudesse vencer. Então, nessa Páscoa, vamos relembrar que existe mais do que um chocolate, mais do que um coelhinho. É o Senhor Jesus Cristo se manifestando em nossas famílias, na igreja, em todas as coisas que fizemos. Vamos dar graças a Jesus. Pela sua misericórdia e graça, faz com que nós possamos viver novamente uma nova vida, viver a vida dele, o que ele planejou para a gente. Então vamos continuar firmes com o Senhor Jesus Cristo, tendo uma Páscoa agradável. Claro, você pode comer o seu chocolate tranquilo, mas lembra que o seu Salvador ressuscitou no terceiro dia. E ele trouxe vida para você, vida com abundância. E através dele hoje você pode viver, você pode escolher o caminho certo, que é Jesus Cristo. Então lembre-se desse Cordeiro Pascual, a qual foi levado em sacrifício no teu lugar. Assim como foi quando o Senhor Jesus Cristo pediu, quando Deus pediu a Abraão que doasse, que desse o seu filho como sacrifício, Isaque, seu filho amado, filho da promessa. Abraão, sem pensar duas vezes, levou e disse: o Senhor proverá. Assim como o Senhor proveu o cordeiro para que Isaque não precisasse de morrer para o sacrifício, assim Deus novamente provou o seu amor com a humanidade e deu o seu filho, seu único filho, o primogênito. Então vamos olhar agora para esse momento de Páscoa, celebrar a vida de Jesus, celebrar a ressurreição, lembrar que ele é seu Salvador e que ele está vivo. Ele não está morto, ele ressuscitou nos terceiros dias.